Boa noite, boa noite, boa noite a todos os estudantes da disciplina Sociologia Organizacional de todos os polos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A tutora Glauciane, a todos os tutores presenciais, muito obrigado pela parceria, pelo trabalho, gente. E é isso. Vamos que vamos, está chegando a hora da prova. Bom, vocês já estão preparados? Na verdade, nós vamos fazer essa revisão, mas pro forma, né? Na verdade, nós vamos ver aqui alguns conteúdos que vocês viram ao longo desse período e, obviamente, eu imagino que a grande maioria, se não toda, já fizeram as atividades. Então, eu vou fazer algumas colocações, vou começar aqui compartilhando a tela para vocês, tá? Então, eu vou aparecer agora aqui para vocês. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tela inteira. Vamos lá, compartilhar a tela inteira, compartilhar. Bom, eu acredito que está aparecendo aí para vocês a rota, né? Então, está aparecendo para vocês a rota, começa lá no dia 6 de agosto, depois da segunda aula, Introdução à Sociologia Organizacional, no dia 13 de agosto. E é por aqui que a gente vai começar essa nossa discussão. Então, gente, olha só, eu vou entrar aqui na rota, nós vamos tentar fazer um apanhado, tá? Lembrando que é importante que vocês verifiquem, aí nós temos o material base, né, e os slides da aula que estão aqui. Então, eu vou me pautar muito pelos slides e é nesse cenário. Então, gente, na primeira aula, a gente começou falando justamente sobre essa questão da sociologia organizacional, né? Que a sociologia organizacional é um campo da sociologia que trabalha com essa questão das organizações. Lembrando, pessoal, que vocês, eu vou reiteradamente falar até o último dia de aula de vocês nesse curso de administração pública. Vocês estão se formando num curso de administração pública. Então, o que nós fizemos? Nós não pegamos a sociologia pura, básica, e estamos lecionando ela para vocês. Ao contrário, nós estamos trabalhando com uma perspectiva de sociologia aplicada à administração. Então, a gente começa justamente nesse viés, tá? Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, né? Isso, aí, vamos lá, o tema da aula, Introdução à Sociologia. E aí a gente começa na aula falando justamente o que a gente falou, né? O que seria, então, essa sociologia da administração? Ela vai entender as relações sociais dentro do contexto das próprias organizações. Que organizações são essas? São organizações como administração pública, como família, como igreja, como quartéis, que estão dentro da sistemática de comportamentos humanos. Lembrando, pessoal, e vamos entender aqui, olha, todo comportamento do ser humano, ele tem reflexos das influências de como ele lida, interage com o coletivo em que ele está inserido, tá bom? E aí a gente tem justamente essa integração entre o indivíduo e os grupos, tá? Nesse aspecto é importante a gente compreender como é que isso reflete, como é que isso incide diretamente no modelo de trabalho. E aí a gente teve alguns aspectos desse processo de aprendizagem dessa primeira temática, que é introdutória, junto com uma interação que são ditas formais ou informais. Lembre-se que eu falei que todo comportamento individual ele tem reflexo de uma ideia coletivizada, tá? Então, se ela não é totalmente definidora, mas ela é importante para explicar muitos comportamentos. E a cultura é um desses instrumentos. E eu falei muito na aula sobre a questão da relação cultural, tá? E essa relação cultural advém de um processo antropológico, tá? Eu falei muito da cultura, do Roque de Barros Laraia. E, obviamente, isso dentro de uma esfera organizacional repercute dentro de um processo de poder, tá? Então, quando a gente pensa em hierarquia, a gente vai pensar, obviamente, em relações de poder, relações de mandar, obedecer, subordinação, tá? É importante vocês entenderem isso. E aí a gente tem justamente
essa perspectiva, que é justamente o entendimento dessas organizações enquanto fenômenos sociais. E aí a correlação desses padrões. Bom, tudo isso, gente, a gente pensou que está inserido em um processo justamente de uma abordagem histórica. Há uma mudança, e eu falei várias vezes na aula para vocês, de uma perspectiva agrária, rural e da terra, para uma perspectiva urbanizada, industrializada. Isso trará repercussões, trará mazelas, problemas, um monte de coisa. Nesse aspecto, a gente tem que entender que essas mudanças impactam tanto o indivíduo quanto o seu modo de trabalho. Se ele, no primeiro momento, trabalhava numa estrutura formal agrícola, agora ele vai trabalhar numa estrutura capitalista industrializada, onde a mão de obra ele vende a mão de obra, e em que, em alguns casos, ele se torna mão de obra excedente, o exército de mão de obra excedente. E aí, isso tem impactos nos dias de hoje, se a gente for falar pelos dias de hoje, a própria questão da globalização e das novas tecnologias. A gente falou que tem alguns aspectos, como os inputs e outputs, entradas e saídas desses pensamentos, num processo de ambientação, ou seja, de organicidade. Tá? Então, os reflexos tanto fora. E isso causa uma visão estrutural do funcionamento dessas organizações. Como é que essas organizações elas se articulam? Elas se articulam a partir de uma perspectiva funcionalista. E aí eu falei muito do Durkheim para vocês. Aí vamos entender, então, um conceito do que é essa estrutura organizacional. Então, é um conjunto ordenado de responsabilidades e funções, principalmente alicerçado numa hierarquia formal e de papéis e atribuições. Gente, sempre que falar em estrutura organizacional, está se falando de questões ligadas a formalismo, a hierarquia, a atribuições e papéis. Mas que papéis são esses? Papéis desempenhados dentro de uma organização formal. Tá? Gerente, coordenador, supervisor. Tá? Então, é muito claro essas questões. E aí, gente, tudo isso está, como eu disse para vocês, e eu usei esse termo, ancorado, tá? Ele está ancorado em uma base cultural organizacional. Não tem como a pessoa não levar para dentro das organizações as formas valorativas de crença e de normas que ele foi socializado, ou que ela foi socializada. Então, tudo isso leva a gente a crer que o indivíduo tem esses aspectos. E esses aspectos influenciam diretamente no comportamento e nas decisões. E, nesse sentido, é muito importante que quem está à frente desse processo entenda todo esse elemento a partir de um processo de coesão e identidade. O que é interessante vocês compreenderem? Que coesão é um termo utilizado por Durkheim, tá? Que é a ideia do que une os indivíduos. O que une os indivíduos é a coesão social. E essa coesão social, ele dá o nome de solidariedade, sendo dois tipos, solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Bom, a gente entende que todos esses processos de coesão e de relação de solidariedade entre os indivíduos estabelecem condutas padronizadas. Tá? Por quê? Porque ele vai ser um modo repetitivo e, principalmente, um processo controlado, monitorado, vigiado. Tá? E essa vigilância incute nos indivíduos um elemento de previsibilidade. Tá? Ele vai fazer isso porque, se ele não fizer, ele será punido. Tá? Quem trabalha com essa perspectiva de vigiar e punir? Michel Foucault. Tá? Michel Foucault trabalha com isso. E aí, obviamente, a gente tem essa questão. Outro aspecto que a gente trabalhou foi as comunicações organizacionais, que elas têm que fluir de forma formal ou informal, mas que elas têm que necessariamente evitar, eu disse isso nessa aula, estou repetindo agora, barreira e ruídos na comunicação. O que é ruídos na comunicação? Em outras palavras, fofoca. Tá? As fofocas podem trazer prejuízos organizacionais,
Por quê? Porque ou elas aumentam e superdimensionam, ou então elas omitem determinadas informações. E aí, aquele que está à frente, é importante sempre ter clareza de que se faz necessário um feedback para o alinhamento da própria estrutura, tá, gente? Como ele vai fazer isso? Ele é legitimado, esse que está à frente, ou esta, através de uma formalização, tá? E, sobretudo, uma ideia de autoridade legítima. A ideia de autoridade legítima, prestem atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês agora, pessoal. Ele está vinculado a um pensamento de Max Weber, ou seja, uma dominação racional, legal, é uma dominação racionalizada num processo de leis. Então, eu acabo obedecendo determinada pessoa, não porque ela é bonita, mas, sobretudo, porque ela está respaldada pela lei, tá? Então, essa formalidade se dá mediante isso. E aí a gente tem que isso vai impactar, obviamente, como o líder lida com essas questões. Bom, aí nós temos que pensar que tudo isso implica no engajamento, tá? O líder ele tem que engajar, motivar e criar processos resolutórios, simplesmente para que as resoluções elas tenham como foco a tomada de decisão. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, e aí agora eu paro um pouquinho, é sob o viés de uma sociologia organizacional, tá? Então, a gente tem que isso produz um movimento de recursos, mas, sobretudo, que eles podem ser recursos positivos ou negativos, mas que tem também uma ideia de resolução e mediação. Isso eu já falei um pouquinho hoje, tá? Aqui a gente trabalhou com alguns autores, né, e que o Maslow, né, a pirâmide de Maslow. Quando falar no Maslow, é aquela ideia de prioridade, tá? E do McGregor vai ser aquela ideia de sensibilidade. O Maslow, repito, ele trabalha com o princípio da priorização das necessidades do ser humano, tá? E aí vai das necessidades mais básicas às mais complementares. Bom, aqui a gente tem alguns aspectos que são a resistência, algumas pessoas têm resistência a mudar, né? E aí isso produz um processo de conflito e animosidade, mas que vai ter impacto nas decisões organizacionais daqueles que estão à frente, tá, gente? Aí aqui eu peguei como exemplo, e aí eu vou trazer para vocês que possivelmente eu não vou perguntar na prova, a questão do Taylor, do Fayol ou do Max Weber, tá? Não vou perguntar na prova. Então, são teorias da administração aplicadas à sociologia organizacional, tá? Mas eu não irei perguntar na prova. Bom, aí nós temos o Mayol também, que aí é uma outra abordagem que eu também não vou perguntar na prova, e eles trabalham, todos eles, com essa movimentação de tendências contemporâneas. Bom, qual é o foco? Justamente a gente pensar num processo conjuntural. O que é um processo conjuntural? Um processo atual, onde as organizações elas têm como o seu principal escopo a ideia do conhecimento, e esse conhecimento sendo moldado dentro de uma perspectiva de inovação, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Tá? São ditames das novas administrações. Tá? E aí, aqui traz um pouco disso que a gente já falou hoje. Tá? Aí eu vou fechar aqui. Bom, isso foi dado na aula 1. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, me fala aí, por favor. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vocês estão por aí, pessoal? Ou já me abandonaram e foram assistir a novela? Nem de novela eu gosto. Tá. Então, beleza. Então, foram assistir a novela, então continuamos. Bom, na aula, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? No final, gente, eu vou dar aquele spoiler
da prova. No final, fiquem até o final, no final é que eu vou dar o spoiler da prova, tá bom? Então, no finalzinho eu falo, olha, gente, pensem a partir disso. Então, vamos lá. Aula 3, a gente trabalhou com o conceito de accountability, socialização e formação cultural. Olha a cultura voltando de novo, né? Aí eu vou abrir aqui também, mais uma vez, tá, gente? Eu vou abrir aqui mais uma vez para vocês. E aí aqui eu vou pegar de novo o slide. Vou pegar aqui. Tudo isso tá lá na rota, tá, gente? Tá na rota. E aí a gente vai pensar toda essa nossa revisão. Bom, aí aqui tem os slides, mais uma vez. Aí aqui a gente tem a ideia do accountability. O que é o accountability? Bom, se a gente presta atenção agora, quem está voando aí, presta atenção. Olha para cá, vem para cá, pessoal. Vai cair na prova. A accountability vai cair na prova. De novo, a accountability vai cair na prova. O que é a ideia do accountability? É uma ideia, uma perspectiva epistemológica. O que é epistemologia, professor? Conhecimento. É um conhecimento alicerçado na administração, principalmente na administração pública, onde se utiliza como elemento o princípio da transparência e da responsabilidade na gestão pública. De novo, devagar, com calma. É uma ferramenta, uma prática, uma perspectiva, uma ideia, um conhecimento que tem como alicerce, escopo, o princípio da transparência e da responsabilidade na gestão pública. Ou seja, tudo que a administração pública faz, ela tem que trazer a público de forma responsável e transparente. Só para pegar o gancho disso daqui, seria mais ou menos a ideia da Constituição Federal, principalmente no seu artigo 37, que fala sobre os princípios da administração pública, a LIMP. L, legalidade, I, impessoalidade, M, moralidade, P, publicidade ou transparência e E, eficiência. Tá? Então, são esses os elementos que norteiam a administração pública. E aí, aqui a gente tem algumas questões que são estratégias do interesse dos conflitos, tá? Esses stakeholders, tá? Ou como mediar essas questões conflituosas dentro desse processo de accountability. E aí a gente tem o que se chama hoje NGP. Quando vocês verem essa sigla dentro da administração, tá, gente? NGP é Nova Gestão Pública, tá? O NGP, ou Nova Gestão Pública, ela vai pensar sobre resultados, fora de questões burocráticas, né? E, sobretudo, a questão dos riscos e críticas à mercantilização do serviço público. Tá? Então, é isso que a nova gestão pública vai trazer. Aqui é um exemplo da Anvisa, eu não vou ficar aqui, tá? E nesse mesmo bloco, a gente tem as questões das relações sociais e institucionais, que elas são relações recíprocas de estruturas, que são legitimados pela própria questão dos papéis onde os indivíduos estão. Gente, devagar, professor, explica para mim o que é essa questão de papéis. Então, veja o que acontece. O professor, ele tem o papel de ministrar o conteúdo, tá? E esse conteúdo tem que estar em sinergia com o plano de ensino. Esse é o papel. E além de uma formação, né, conceitual, ele tem uma formação cidadã, ele tem que produzir indivíduos cidadãos. Então, é essa a ideia de papel, tá, gente? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho a questão dos processos associativos, dissociativos, tá? Aqui tem muito do que está lá no texto. Já vou falar, não vai cair na prova processos associativos e dissociativos, tá? Isso aqui não vai cair na prova, tá? Economia solidária é a ideia de uma perspectiva de uma economia diferenciada, de uma economia aonde você tem não mais a perspectiva integralizada do lucro, somente lucro por lucro. Você tem uma economia de
pensada em compartilhamento das riquezas, tá? Na autogestão e principalmente no aspecto da solidariedade. Tá? Então, a gente tem muito isso na economia solidária. Bom, aqui é um exemplo, o fenômeno dos rolezinhos. Aqui também traz mais alguma coisa da cultura, lacatos. Aqui também é um elemento que eu não vou trazer. Mas aí a gente tem toda essa questão da cultura influenciando o meio social. Tá? E aí a gente traz todas essas perspectivas. Bom, aqui eu trouxe alguns paradigmas, também não vou cobrar na prova, né? Aqui eu já tinha falado um pouquinho da nova lógica organizacional, que é o predomínio das redes flexíveis e descentralizadas, a valorização do capital intelectual e da inovação, os desafios da hierarquia tradicional. A hierarquia, quando a gente fala em hierarquia tradicional, a gente está falando em um sistema racionalizado weberiano, tá? Devagar, respira. Vamos lá? Quando a gente está falando sociologicamente nisso, a gente está falando na ideia de um pensamento teórico pautado num conceito de Max Weber. De novo, falou em Max Weber. Professor, eu quero saber o seguinte, vai cair ou não vai cair esse trem na prova? Nesse momento, isso aqui não. Mas é importante que vocês lembrem-se disso, porque lá no TCC de vocês podem trazer a perspectiva de comparação. Tá? Por isso que tem a disciplina. Bom, aí aqui a socialização organizacional, tá? Interação multinível. Não vou perguntar. Vamos lá, não vou perguntar micronível, mesonível, macronível. Não vou perguntar isso aqui na prova. Tá? E aí, a ética e a responsabilidade social está alicerçada principalmente naquela ideia também da questão da solidariedade, tá? Daquela ideia da perspectiva da economia solidária, tá? Principalmente com um viés de bem-estar social, que é um desafio da gestão contemporânea. E aí eu volto para a própria questão da sustentabilidade, como eu disse para vocês. Tá? Aqui a gente tem um pouquinho da tecnologia, que ela tem essa questão, e aí hoje a gente tem alguns modelos de trabalho, como o remoto e o híbrido, tá? E isso tudo sofre influência direta da cultura, e principalmente dentro de uma estrutura organizacional. Obviamente, tudo isso está envolto numa ideia de cidadania. Cidadão é uma pessoa de direitos e deveres, tá? De pleno exercício, tá? Desses direitos e deveres, e que pode viver com dignidade. Tá? Então, é importante falar disso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam só dos direitos e dos deveres e esquecem a dignidade da pessoa humana. Tá? E o A, de novo, a gente fala, é aquela questão da responsabilidade e da transparência no serviço público. E aí, um pouquinho dos desafios da própria conjuntura é a complexidade, o equilíbrio, a capacidade de inovação mais rápida possível. Tá? Isso a gente falou muito nesse capítulo. Fecha de novo esse capítulo. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Enquanto eu tomo água, alguma dúvida? Professor, boa noite. Boa noite. Sobre esse assunto aí do começo desse contabilidade, vai cair na prova? Vai. Alguma coisa em relação ao que você falou sobre o artigo 36? Ah, o artigo 37 da Constituição? 36, 27. 37 da Constituição, os princípios da administração? Não. Mas a questão do conceito de accountability vai. Tem uma questão que vai. Vai cair sim. Já estou dando um spoiler. Esse último aí, a cidadania e participação social também. A cidadania com dignidade da pessoa humana, exercício dos plenos direitos. Mas isso associado à própria questão da accountability. Tá? No finalzinho, mas muito obrigado aí pela sua dúvida, muito obrigado. No finalzinho, eu vou dar um spoiler da prova. Podemos continuar? Então, vamos lá. Interação social, indivíduo e sociedade. Cadê as meninas dessa aula, gente? Cadê as meninas? Até agora só os rapazes falaram. Vocês estão por aí, meninas? A Help falou no início. A Help falou, mais alguém?
Ah, Diane está aí, Thalita está aí, Ana está aí, Sônia, Lia, Ana. Estou vendo só o joiazinho aqui. Estamos aqui. Que bom, gente. Eu estava sentindo a falta de vocês. Luana, tá bom. Milene, Tawane, legal. Joinha, todo mundo aí, joinha. Fabiane, bacana. Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Interação social, vamos lá. Interação social. Quando a gente fala de interação social, vamos lá. O que a gente trabalhou nessa perspectiva? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, está abrindo aqui. Vamos lá de novo para o slide. Bom, vamos lá. Uma das questões que eu disse para vocês já no começo foi que os indivíduos são, de certa forma, eu não gosto dessa palavra produto, mas eles são reflexos das interações sociais, tá? Então, muito das cargas que as pessoas têm, das suas perspectivas, e eu gosto desse termo, não sei se vocês notaram, eu falo muito desde o ano passado. Ano passado? Desde o primeiro semestre. Ano passado não, desde o primeiro semestre. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Eu gosto muito dessa palavra. O que é idiosincrasia? É o modo de ver que as pessoas, singularmente, que cada um tem. O modo que cada pessoa tem de ver o mundo individualizado é o que nós chamamos de idiosincrasia. Idiosincrasia. Então, quando a gente está falando disso, não é somente individualizado. Ele é resultado de uma interação social e principalmente do meio ambiente, onde o indivíduo está inserido, tá, gente? Então, por isso que a gente fala que existem várias teorias, e aí a gente tem as teorias de individualização, da teoria do campo sociológico, do Vygotsky, tá, do Berger, tá, que vão trabalhar essa perspectiva. O próprio Vygotsky trabalha numa perspectiva pedagógica. Tá, eu acho que a Clarinda é pedagoga, né, Clarinda? Acho que a Clarinda. Clarinda, você está aí, Clarinda? Se tiver mais alguém além da Clarinda que for pedagogo. Eu, professor. É isso mesmo. Eu gosto de trabalhar muito essa questão. Isso, da questão do comportamento, né? Do comportamento e da interação social. E aí, nós temos, pessoal, não é foco da prova, eu só vou falar para caráter ilustrativo. Nós temos alguns teóricos, como Pavlov, que trabalha a ideia da resposta. Tá? Ele faz, inclusive, algumas experiências que a pessoa vive por conta de estímulos. Tá? Então, o Pavlov é um exemplo que trabalha com essa perspectiva de estímulos que fazem com que as pessoas ajam de determinada maneira, tá? E aí, nesse sentido, nós vamos ter alguns teóricos chamados behavioristas. Professor, para que você está falando isso, já que não vai cair na prova? É só para ilustrar, tá, gente? Esquece, só pega isso daí. Bom, quando a gente fala em interação social, gente, a gente tem alguns aspectos, algumas instituições que são muito fortes dentro do contexto de formação das pessoas. São elas religiosa, familiar, política, cultural, econômica e educacional. E aí, tudo isso, ela vai trazer uma situação ou de acomodação, ou de assimilação, ou de conflito, ou de cooperação. Tá? Essas são nada mais, nada menos situações que são reflexivas dentro da formação de cada indivíduo. Tá? E aí, esses mesmos indivíduos, e aí eu já falei um pouco hoje da questão do papel, exercem um papel dentro de uma estrutura social. E esse papel, ele pode estar vinculado a uma questão de status. Status é o local onde você ocupa na pirâmide social, tá? E essa pirâmide social, ela vai estar estratificada. O que é uma estratificação? Ela está dividida por camadas, tá? No caso do Brasil, nós temos o topo da pirâmide, onde fica aqueles que têm bilhões, aí depois os ricos, os classe média, os pobres, os que são numa situação de vulnerabilidade social,
Tá? Então, essa é a estratificação. E isso, volto a falar para vocês, tem reflexo na sociedade. Mas, retornando à ideia de interação, nós temos a capilarização dessas relações a partir de ideias de grupos sociais. Podem ser eles, eu já falei, família, cultura, economia, educação, tá? É que vai imprimindo comportamentos nos indivíduos. Tá? E aí essas conexões elas podem ser diretas ou indiretas. Tá? É importante vocês entenderem que existe hoje uma expectativa justamente desses comportamentos advindos de uma relação. Só para a gente entender de forma muito concreta. Nós temos um teórico, eu acho que eu falei isso numa aula que eu dei, mas se eu não falei, falarei agora, um teórico chamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, eu acho que eu falei para vocês do Zygmunt Bauman. Ele fala que nós vivemos relações voláteis, nós vivemos relações líquidas, que elas se diluem muito facilmente. E ele fala justamente dentro dessa perspectiva de uma sociedade que a gente vive da virtualização. Então, por exemplo, hoje as pessoas não conhecem umas às outras. Elas conhecem pelo Tinder, pelo Instagram, pelo Facebook, tá? Pelo TikTok. Vivenciando isso, né? Isso, em determinado capítulo, ele é bem enxuto, tá? Ele não é um capítulo muito denso. Então, a gente trabalhou muito isso dentro da interação. Fecho de novo. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não, Cortou um pouco o seu áudio aí no final. Eu disse o seguinte, que as pessoas trabalham dentro de uma perspectiva de relação coletiva. E essa interação social é que molda o comportamento deles também, mesmo eles trazendo suas individualidades, né? Em síntese, é isso, as interações sociais. Fechou? Fechou? Vamos Sim. para... Vamos, obrigado. Vamos... Eu não entendi, por favor. Eu repito, o Help. Os indivíduos, eles vivem coletivos, certo? O que é o coletivo? Escola, trabalho, igreja, isso é coletivo, tá? Tá. Aí o que acontece? Mesmo nesses locais, cada um dentro desses espaços traz a sua característica individualizada que foi socializada por outros aspectos. Por exemplo, não é porque ele está numa escola que todo mundo é cristão. Pode ter um que é cristão, pode ter um que é do candomblé, outro da Umbanda, outro kardecista, outro muçulmano, outro... Entendi agora. Entendeu agora, Help? Obrigada. De nada, Help. E aí nós passamos para a aula 5, papel social e grupos e organização social. Vamos lá. Vamos lá, enquanto abre aqui. Bom, e aí, aqui mais um capítulo, pega o slide, vamos lá. Opa, aqui. Bom, gente, a gente tem dentro desse capítulo o papel social. A gente já falou muito disso hoje, né? Que papel social é aquela funcionalidade que a pessoa exerce dentro da sociedade. E isso caracteriza ele, dá sua identidade, né? E eu falei um pouco hoje, o professor, qual é o papel do professor? Ministrar a aula. Então, é a funcionalidade dele na aula. Qual é o papel do juiz? Julgar demandas jurídicas. Qual que é o papel do médico? Fazer diagnósticos de doenças. Qual que é o papel do administrador e da administradora pública? Trabalhar com a gestão pública. Tá? Então, é nesse cenário. E aí, a gente tem que esse papel, ele não é um papel, e é importante que entendam isso, rígido, ele pode alternar-se, ele pode mudar, tá? Esse papel. Vai depender de quê? Das pressões e das situações que se vive. Então, o professor, mesmo ele exercendo o papel de ministrar aula, ele traz a sua forma de enxergar o mundo. Tá? E aí ele vai construir o seu conhecimento e repassá-lo
a partir de suas próprias convicções. O mesmo médico, o mesmo o administrador e assim sucessivamente. Só que ele está inserido em regras sociais formais e que fazem com que as escolhas dele, não, mesmo ele tendo certas percepções, não ultrapassem essas regras sociais. Tá? O professor não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo de acordo com o que está estabelecido no conteúdo programático, na ementa. Tá? Isso eu trabalhei um exemplo como regra social, mas tem outros exemplos, tá, gente? E aí a gente pode pensar alguns exemplos que esses papéis sociais, eles são moldados. E aqui ele trouxe um exemplo do Goffman, que é um autor chamado Irv Goffman, né, que ele escreveu um livro chamado Manicômios, Conventos e Prisões, né, que ele fala que as pessoas são moldadas, elas são institucionalizadas. Um outro autor que também fala isso é Michel Foucault, né? E aí aqui os próprios papéis, eles, repito, eles vão caracterizar o indivíduo, vão dar a sua identidade e vão moldar as atitudes e emoções de cada um nesse processo. Aí nós temos que... Aí é um pouco repetitivo, tá, gente? Um pouco do que a gente já falou. Os grupos que são família, e aí aqui ele traz um pouco... Eu não lembro, e agora eu estou sendo bem sincero para vocês, aquela do accountability eu lembrava, mas essa eu não lembro se vai ser uma questão exatamente aqui nesse tópico, mas tem chance, tá? Quais são grupos primários, grupos secundários? Eu não lembro exatamente, mas deem uma observada nisso aí. Grupos primários, família, amigo, convivência íntima. Grupos secundários, vizinho, professor, relações extrapessoais, tá? Mas que todos acabam moldando o comportamento dos indivíduos, tá? Bom, qual que é a relação disso? Isso vai influenciar justamente numa sociologia, que pode se caracterizar pelo parentesco, a riqueza, ocupação, religião. Gente, quando vocês forem fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês, prestem atenção que eu estou falando a aplicabilidade da disciplina no curso, tá? Então, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, trabalho de conclusão de curso, provavelmente vocês vão trabalhar com pesquisa. E aí a pesquisa, geralmente, ela faz entrevistas, ela pode fazer isso aí. E aí vocês vão trabalhar o que nós chamamos de categorias. Algumas categorias: sexo, idade, religião, ocupação, tá? Então, são categorias que vocês vão preencher dentro do escopo de análise da pesquisa de vocês, tá? Bom, e aí a gente tem todos esses elementos que são pautados em ideias formais ou informais. Lembrando sempre que nós temos alguns movimentos, tais como a própria questão da burocracia. E aí eu quero falar, eu não sei se eu vou falar lá na frente, se eu for falar eu vou só repetir, tá? Burocracia, eu acho que eu vou falar lá na frente. Burocracia é a teoria da impessoalidade. Preste atenção. Burocracia é a teoria da impessoalidade, onde existem regras rígidas, hierárquicas, tá? Pautadas na ideia de normas. Tá? Isso é burocracia. E a burocracia é uma percepção racional, legal, weberiana. Tá? Então, quando se fala em burocracia, vocês associam diretamente a Max Weber. Tá? Então, tenho muito claro essa questão, gente. E aí, obviamente, volta aquela questão da ética e responsabilidade social, acho que a gente já falou para trás um pouquinho, e que a gestão pública ela tem que primar pela ideia da política, da técnica, mas dentro de uma transparência, e transparência lembra accountability, tá? E prestação de contas. E aí, aqui tem algumas ideias do que seria democracia e autoritarismo. Demo, povo. Cracia, governo. Um governo do povo, representado pelo povo, tá? Que tem uma representação. Autoritarismo, próprio, torismo, um governo autoritário. Tá? Então, essa é uma das ideias que são conflitantes. Ele não pode ser democrático e autoritário. Ou ele é democrático, ou ele é autoritário. Tá? Bom, aqui, esses slides eles são muito didáticos, eles trazem características. Qual que é a característica do autoritarismo? Exclusividade do poder, arbitrariedade e enfraquecimento de vínculos jurídicos, alteração das regras para a manutenção do poder. O que significa isso?
Por exemplo, se a eleição para presidente diz que ele poderia se eleger uma única vez, aí ele coloca lá, poderá se eleger 2, 3, 4, perpetuar no poder. Tá? O Viktor Orbán, ele é um exemplo de líder autoritário. Ele mudou as regras da manutenção do poder. Ele pode se eleger a quantas vezes ele quiser. Tá? Também é o caso de ditaduras militares. Tá? E aí aqui a gente trouxe algumas perguntas. Tá? E eu trouxe para vocês. Fechamos mais um slide. Dúvidas? Vamos lá, pessoal, dúvidas? 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 Então, vamos lá. Organização formal e organização informal. Organização formal e organização informal. Bom, vamos lá para o slide. Vamos para o slide. Bom, então, olha só. Organização formal, organização informal. Bom, a gente entende da seguinte forma, que as organizações elas podem ser formais, formalizadas ou informais. Quais seriam organizações formais? Exemplo, militares e religiosas. Tá? Que elas têm uma característica, explicação de si a partir de regras rígidas. De novo, organização formal. Exemplo, militares e religiosas. Pautada em quê? Regras rígidas. Tá? Então, exemplo de organização formal. Acabei de falar isso. Estruturação hierárquica, organograma, função e tarefa, diretrizes e normas, regulamentos e rotinas e foco e equilíbrio interno. Isso é uma definição das características da organização formal. Tá? Isso é o que traz para se dizer que é uma organização formal. Me dá um exemplo, professor. O próprio quartel. Tá? No quartel tem o coronel. Eu acho que, inclusive, no vídeo que eu gravei, eu usei esse exemplo. Tem o coronel, tem o major, tem o capitão, tem o sargento, tem os cabos e os soldados. Hierarquicamente definido, dentro desse organograma, a função de cada um, a tarefa e as rotinas. E existem normas escritas, regulamentos. A norma do quartel é essa e essa. Professor, e como é que seria isso na religião? Por exemplo, a própria estrutura do Vaticano. Você tem os bispos, o Papa, os arcebispos, tá? Então, é um exemplo disso. Dá um outro exemplo, professor, de uma organização formal. A própria escola. A escola é uma organização formal. Você tem o diretor da escola, você tem os professores. O nosso sistema tem um tutor EAD, um tutor presencial, tá? Onde cada um tem a sua situação. E aqui ele traz alguns exemplos, tá? Da própria questão da Mesopotâmia e tal. Aí aqui, exemplo. Já a organização informal, ele surge da conveniência das pessoas, tá? Ela é espontânea, tá? Um exemplo, ela tem alguns elementos, que aí vem na sequência aqui dessa estrutura e suas funções. Bom, ela vai ter regras, mas ela está muito mais pautada em valores sociais, tá? Uma organização informal, as ONGs, centros comunitários, conselhos de representação, tá? Elas estão muito ligadas a esses aspectos. Tá? Da informal, não porque ela não tenha, presta atenção, gente, não é porque ela não tenha uma norma, não, mas porque a demanda de construção dela não é tão hierarquizada, não é tão formalizada. Tá? A importância da organização informal, ela tem a capacidade de influir na própria instituição, ela estimula a interação social, tá? E aí essa interação social ela pode se dar das diversas formas, né? E aí ele falou no slide sobre os esportes, o transporte de funcionários, né? A própria questão dos funcionários irem assistir um futebol, formarem uma equipe de futebol. Pronto, melhor dizendo, um exemplo de organização informal. Uma equipe de futebol
da firma. Tá? A equipe de futebol da firma é um exemplo material da organização informal. Por que é um exemplo material? Lá tem o capitão da equipe? Tem, mas os demais 11 jogadores jogam iguais. Tá? Não tem um que manda no outro. Tá? Então é em cima dessa informalidade. Sérgio, Pois não. então quer dizer que, por exemplo, o futebol, a equipe do futebol brasileiro, ela é formal, então? Ela tem... Sim, continua seu raciocínio, Rabi. Pois é, a equipe de futebol brasileiro, no caso, ela é uma formal. Ela tem isso. o juiz, tem isso. Aí eu vou vamos esclarecer isso. É porque lá tem a Confederação Brasileira de Futebol, que nós chamamos de CBF. Então, é formal por conta disso. Agora, vamos pegar esse mesmo time de futebol o time de futebol do Teógra da UAB Administração. Acabou o jogo, acabou aquele time. Você concorda comigo, o Help? Concordo. Por exemplo, tem os jogos estudantis. Acabou ali, nunca mais as pessoas se veem. Então, ela é informal por isso. Tá? Então, ela não tem regras rígidas. Tá claro? É claro, ok. Tá. E aí, esses aspectos, eles têm impacto direto, tanto no psicológico quanto no afetivo. É necessário que você tenha, presta atenção, e agora vocês vão entender. É necessário que, por um lado, você tenha regras formais, mas também é necessário, organizações formais, mas que você também tenha organizações informais. Para quê? Para que as pessoas possam, presta atenção termos que eu vou utilizar, desopilar, elas possam sair daquela preocupação, tá? Então elas vão desopilar, elas vão ficar fora daquele eixo de preocupação. Então você precisa tanto do eixo formal quanto do eixo informal, tá? Dentro de uma integração. E aí isso vai incidir diretamente na produtividade. Se você tiver só organizações formais, você vai espremer as pessoas e elas vão adoecer, tá? Chamadas doenças laborais. Se você tiver só organizações informais, você não consegue trazer resultados, porque tudo vai ser muito espontâneo, tá? Então não vai ter um regramento. Então é necessário o equilíbrio entre as duas. E aí a gente fecha aqui mais um tópico. Bom, e aí o último tema é sobre as atitudes, valores e comportamentos organizacionais, né? A gente está chegando ao final da nossa explanação. Professor, Senhor, pois não, pode falar. sobre essas estruturas aí, formal e informal, tu vai pôr na prova? Vai colocar alguma questão em relação a isso? Eu vou ser bem sincero com você, eu não me lembro dessa, mas eu acho que sim. Bom, gente... Questão de estrutura. Desculpa, eu não entendi. Eu falo assim, eu estava estudando um pouco, eu estudo para concurso, né? Aí eu estava estudando essa questão de estrutura, apesar que o exemplo do senhor, assim, o exemplo foi um pouco assim, diferente do que eu já venho estudando, né? Mas, enfim, no final deu para entender o resultado, né? Que é o mesmo, entendeu? Isso. Da formal, ela existe igual você deu os exemplos aí do capitão, né? Do comandante, aí vem descendo de escala, né? Isso. E aí, tipo assim, um não pula a função do outro, né? Isso no caso da formal. A informal não, digamos ali, o ajudante, ele pode, de certa forma, ir lá no gerente e passar uma informação, né, do que vem acontecendo na empresa. Então, eu sei que, no caso, é uma função informal. Seria isso? Perfeito. Também pode se aplicar isso daí. O que a gente... E aí eu vou pegar o gancho do que você falou, tá? O que a gente poderia dizer do formal? Para uma palavra para a gente lembrar. O formal, ele é estrutura rígida. Tá? Então, vamos lá, para tentar fechar na ideia que você falou. Formal, estrutura rígida. O informal é uma estrutura espontânea. As coisas acontecem na espontaneidade. Que é justo o que você falou, do cara vai lá e conversa com o gerente. O cara do futebol vai lá e monta o time e pronto.
monta o time. Vamos lá, gente, vamos jogar o jogo dos jogos estudantis. Montou, tal, ganhamos, beleza, acabou depois dali. Entenderam? Sim, entendi. Beleza. E, por último, atitudes e valores, tá? Então, isso aqui, ele resume muito dos comportamentos organizacionais, né? Esses atitudes, gente, eles têm, numa perspectiva de influência, e a gente falou muito isso hoje na revisão, da socialização de cada um. Religiosa, da socialização ideológica, da socialização educacional. Então, a forma que as pessoas externalizam esses valores, eles estão ancorados na sua socialização. Mas, para além disso, a gente tem valores organizacionais. Lembre-se que é uma sociologia organizacional. Por exemplo, quando a gente está falando numa estatal como a Petrobras, e que aparece aqui no exemplo para vocês, nós estamos falando de uma empresa brasileira que tem como foco, além da questão da extração de petróleo, ela tem que ter valores nacionais, ela tem que ter valores como sustentabilidade e outros elementos. Tá? Então, não pode ser somente o lucro pelo lucro. Tá? E isso vai dar a tônica dentro de um elemento cultural. Tá? Então, tanto a Petrobras como um outro exemplo, os Correios, tá? Ela vai trazer a sua característica organizacional, mas alicerçada em valores e atitudes. Tá? Que, inclusive, isso se traduz aonde, gente? Deixa eu sintetizar isso aqui. Atitudes, valores e comportamentos organizacionais, isso é sintetizado naquilo que nós chamamos de missão da empresa. Missão da empresa. Qual é a missão da empresa? Por exemplo, vamos lá, uma das missões da UAB, qual que é? Vamos ver, para vocês ver se vocês entenderam. Qual é uma das missões da Universidade Aberta, da universidade que vocês estudam? Qual que é uma das missões dele? Qual que é a missão, pessoal? Vamos ver se vocês entenderam. Desculpa, eu não entendi. Você pode repetir a pergunta? Vocês estudam na Universidade Aberta EAD, correto? Universidade Aberta EAD. Qual é uma das missões dessa Universidade Aberta EAD, Educação à Distância? Qual que é? Seria levar a educação para as partes mais de difícil acesso? Perfeito, Andresa. A interiorização da universidade nos municípios. Tá? É isso que a Andresa falou. Então, é a missão organizacional. Então, viram que atitudes, valores e comportamentos traduzem-se em missão organizacional. Tá? Então, no caso da UAB, seria essa ideia de interiorização da educação. E aí, aqui ele traz alguns elementos, como a arquitetura, que é só para traduzir a questão do comportamento cultural. E aqui também a própria questão, que ele trouxe de novo o exército e essas questões todas. Bom, aqui ele vai falar um pouquinho mais dessa questão de disfunção e personalidade. Eu vou parar por aqui já deu uma boa revisão, tá, gente? Eu vou parar por aqui. Vou voltar a tela para vocês, tá? Vamos voltar aqui a tela. Deixa eu interromper aqui, parar a apresentação. Estou aberta a dúvidas. Quem tiver dúvidas, qualquer coisa. E aí já vou dar o spoiler. Vamos lá. Alguma dúvida? Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Não? Professor, sobre essa aula, assim, o senhor pode dar assim, uma... Eu tenho dúvidas. Oi, Marciane, pode falar. Sobre a aula, assim, você pode dar uma breve explicação aí? Sobre?
Eu não entendi. Repete o que você falou. Aula 5. Ah, aula... Aula 5. Sociologia. Alguém que melhor escutou o que o Marciane falou, por favor. Eu entendi ele falar da aula 5. Luana, ele falou o quê? Repete o que você falou. Professor, eu entendi. Para explicar sobre a aula 5. Isso, sobre a aula 5. Aula 5. Vamos lá, vamos ver o que é a aula 5. Aí eu tenho que voltar lá na aula 5. Vamos lá. Que agora de cabeça aqui eu não vou lembrar qual que é a aula 5. Deixa eu ver aqui. Aula 5. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui uma. Enquanto isso, pessoal, quem mais tiver alguma dúvida, por favor, eu estou voltando. Papel social e grupos organizacionais de organização social. Ah, tá. Então, pois não. É porque a internet está ruim. É lá no final, quando fala de formas de governo, né? Democracia e autoritarismo. Ah, tá. Tá. Bom, então vamos lá. Acontece o seguinte, ele traz como exemplo, para explicar essa questão do papel social, as formas de governo. Para ele, existem formas de governo como a democracia, que é uma forma de pluralismo de ideias, várias ideias, onde você tem a questão da representatividade, tá? Um governo representativo, né, do povo, e uma outra forma que é totalmente contrária, onde você não tem pluralismo de ideia, existe uma ideia predominante, e, ao mesmo tempo, você não tem a representatividade do povo. Você tem um governante que se autodeterminou como o poder legítimo. Tá? Então, isso é autoritarismo. Então, democracia é uma forma de governo, e aí dentro desse processo de papel social, desse processo de grupos sociais, a tradução disso se daria através de uma forma de governo, uma sociedade onde existem sociedades que são democráticas e sociedades onde são autoritárias. Exemplos de regimes democráticos. A grande maioria do mundo é democrática. Grande maioria. Não toda, mas grande maioria. Exemplo de regimes autoritários. Coreia do Norte, Venezuela, China, alguns países do Oriente Médio, tá? Alguns estados autocráticos. O Viktor Orbán, tá? Então, são exemplos de países autoritários. Não sei se eu expliquei, Marcione, agora esclareci sua dúvida. Sim, doutor. Eu não entendi. Tranquilo. Obrigado. De nada, Marcione. Gente, mais alguém? Alguma dúvida? Vamos para o spoiler da prova. Vamos lá, para o spoiler da prova. Vamos para o spoiler da prova. Gente, presta atenção no que eu vou falar. A prova, ela é resultado de um processo pedagógico de ensino. A prova é resultado de um processo pedagógico de ensino. Então, o que eu quero dizer com isso? A prova ela não é um instrumento de tortura. Ela não pode, não deve ser um instrumento de tortura. Ela tem que ser uma complementariedade de tudo que vocês estudaram. Eu vou repetir de novo o que eu falei. Então, a prova não pode ser um instrumento de tortura. Ela tem que ser uma complementariedade daquilo que vocês estudaram. Tá? Como tal, o que eu vou fazer, o que eu fiz? Na verdade, eu já fiz. Tá? As questões foram extraídas ipsis literis, tá? Ipsis literis das questões que vocês fizeram nas atividades. Em outras palavras, o que significa isso? Eu peguei questões iguais às que vocês fizeram, algumas, né? Na verdade, a prova é formada por 6 questões, 5 objetiva e uma discursiva. Eu peguei iguais às que vocês fizeram. Algumas questões, sorteei e coloquei na prova. O que eu quero dizer com isso? Olhem de novo as questões que vocês fizeram e se preparem para a prova. Tá claro, pessoal? Sim, senhor.
Alguém não entendeu como é que vai ser a prova? Alguém compreendeu? Então, na verdade, repetindo, 5 questões objetivas, A, B, C, D, E, nos moldes que foram feitas as questões que vocês trabalharam ao longo do primeiro momento, e uma questão discursiva, tá? Uma questão discursiva. Basicamente é isso. É para todo mundo que fizer essa prova, tirar 6. É para todo mundo gabaritar. Qual é o trabalho que vocês vão ter? Olhar de novo as questões que vocês já fizeram. Basicamente é isso. E fazer as que vocês não fizeram, né? Que ainda não fez. Basicamente é isso. Beleza? 8h34. Dúvidas? Dá um spoiler da discursiva, professor. Dá o spoiler da discursiva? Aí fica difícil, né? Porque, na verdade, tem duas questões discursivas. Spoiler, eu escolhi uma. Vocês têm duas. Duas são o quê? Os 2 fóruns. Eu escolhi um dos fóruns. Então está nas questões também. Também. Ótimo, obrigada, professor. De nada, Tatiane. Um spoiler melhor que esse nem tem, né, professor? Não, aí, né? Não tem. É para todo mundo tirar 6 nessa prova. Gabaritar. É para gabaritar. Esse professor é 10. Tamo junto. Professora Glauciane, a senhora quer falar alguma coisa? Não, professor, tá tudo tranquilo. Não, só quero falar em relação aos alunos de Araguaína. Poucos fizeram poucas atividades, só reforçar aí para eles aproveitar esses 2 dias aí e participar. Olha que as questões estão lá, né? Exatamente. Quem não fizer as questões, não vai conseguir sair bem na prova. Fez as questões, vai se sair bem na prova. Então vamos lá, pessoal de Araguaína. Beleza, pessoal? É isso. Eu vou parar a gravação, quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco. Conosco é desse jeito. É 1 hora, vocês estão cansados, tá calor, chegaram muita gente, acabou de chegar do serviço, ainda não deu nem atenção para a família e tal. Tá bom, já fizemos a nossa obrigação, agora é jantar, é descansar, se confraternizar com a família, para a filhinha, para o filhinho. Tá muito quente aqui em Pedro Afonso, pensa. Não é? Tá vendo, Help? Então, agora é descansar um pouquinho, esfriar a cabeça e se preparar só para a prova lá na frente. Beleza, gente? Quero agradecer mais uma vez. A nossa aula, que seria na quarta, foi adiantada para hoje. Obrigado a cada um que está se dedicando aqui nessa aula, tá, gente? Obrigado à professora Glauciane. Eu vou parar a gravação, tá? E é isso, gente. Obrigado, uma boa noite, e é isso. Boa noite a todos, bons estudos. Boa noite. Obrigada também. Boa noite. Boa noite.